Pai, no nome de Jesus nós queremos te agradecer, Senhor. Te agradecer por esse domingo maravilhoso, Senhor. Deus, eu te peço no nome de Jesus, que o Senhor possa, Deus, tornar sensíveis os ouvidos da igreja, Senhor. Para que eles possam ouvir essa palavra e eles possam receber no coração, Pai. Pai, que eu esteja aqui, Senhor Deus, como boca de Deus, falando para o teu povo, Pai. No nome de Jesus, nos abençoa. Amém. Queridos, a decisão mais importante das nossas vidas está em Romanos 10, 9, que diz assim: se você disser com a sua boca, Jesus é o Senhor, e no seu coração crer que Deus ressuscitou Jesus, você será salvo. E lá em Romanos 10, 10 diz assim: porque nós cremos com o coração e somos aceitos por Deus, falamos com a boca e assim somos salvos. Entregar a vida para Jesus é a decisão mais importante que nós precisamos tomar. Não também só entregar, mas deixar que o Senhor seja o dono da nossa vida. Diga assim: o Senhor é o dono da minha vida. Amém. E o Senhor, Ele cuida de tudo, é Ele que restaura. Quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, Ele restaura a nossa vida. Mas isso não é o suficiente, porque Jesus, Ele quer nos curar, Ele quer nos transformar, Ele quer tirar aquilo que está em nós, como enfermidade, como pecado, e quer dar uma vida nova. Mas para que Jesus quer nos dar essa vida nova? Para que nós possamos fazer a obra do Senhor e viver o propósito do Senhor. É por isso que o Senhor quer nos curar. E eu creio no nome de Jesus que hoje nós teremos cura aqui nesse lugar. A Bíblia fala que quem tem o Filho de Deus já tem a vida eterna. Mas também a Bíblia fala que aqueles que não têm o Filho de Deus não terão a vida eterna. E essa decisão de deixar Jesus nos curar, ela será para a nossa vida eterna. Ela será a mais preciosa e mais impactante. E essa decisão de deixar sermos curados por Jesus é a nossa segunda decisão mais importante. A cura, ela vai além da cura física. Você pode ter vindo aqui hoje buscar uma cura física, você está doente, você quer ser curado, mas também pode ser algo emocional. Porém, você pode estar com ansiedade, com depressão. Porém, também você pode estar em pecado e você quer se libertar desse pecado. E eu creio no nome de Jesus que o Senhor, Ele vai nos curar hoje. No nome de Jesus. E existe um homem na Bíblia que ele buscou. Ele estava em um local improvável. Um local onde existiam muitos doentes. E esse lugar era o tanque de Betesda, né? E a Bíblia fala que aquele homem estava ali há 38 anos. Imaginem só, uma pessoa que está ali paralisado há 38 anos. Eu acho que aquele homem, ele já vivia sem esperança. Porque a Bíblia fala que um anjo descia, as águas balançavam e quem conseguia entrar naquela água era curado. E o paralítico, ele não tinha como sair daquele lugar. E lá em João 5:1. Vamos ler o texto? Leiam comigo, por favor. Depois disso, houve uma festa dos judeus e Jesus foi até Jerusalém. Ali existe um tanque que tem 5 entradas e que fica perto do portão das ovelhas. Em hebraico, esse tanque se chama Betesda. Depois das entradas estavam deitados muitos doentes, cegos, aleijados e paralíticos, que esperavam o movimento da água, porque de vez em quando um anjo do Senhor descia e agitava a água. O primeiro doente que entrava no tanque, depois disso, sarava de qualquer doença. Entre eles, havia um homem que era doente fazia 38 anos. Jesus viu o homem deitado e, sabendo que fazia todo esse tempo que ele era doente, perguntou: você quer ficar curado?
Ele respondeu: Senhor, eu não tenho ninguém para me pôr no tanque quando a água se mexe. Cada vez que eu tento entrar, outro doente entra antes de mim. Então Jesus disse: levante-se, pegue a sua cama e ande. No mesmo instante, o homem ficou curado. Pegou a cama e começou a andar. E isso aconteceu no sábado. Por isso, os líderes judeus disseram a ele: hoje é sábado e a nossa lei não permite que você carregue a sua cama neste dia. Ele respondeu: o homem que me curou me disse: pegue a sua cama e ande. E eles responderam: quem é o homem que mandou você fazer isso? Mas ele não sabia quem tinha sido, pois Jesus havia ido embora por causa da multidão que estava ali. Mais tarde, Jesus encontrou um homem no pátio do templo e disse a ele: escute, agora você está curado, não peque mais, para que não aconteça com você uma coisa pior. O homem saiu dali e foi dizer aos líderes judeus que quem o havia curado tinha sido Jesus. Amém? Querido, o tanque de Betesda, ele significa lugar de misericórdia, casa de misericórdia. Era um lugar na qual eu imagino a quantidade de pessoas doentes que tinha naquele lugar. Sabe? As pessoas buscando uma cura, buscando um ser curado, né? E aquelas pessoas, a Bíblia fala que muita e uma multidão naquele lugar. E segundo a tradição, o anjo, ele agitava as águas de tempo em tempo e a primeira pessoa que entrasse após a agitação seria curada. Eu creio que ali era mais um lugar de disputa, né? Um lugar de cura, mas era um lugar de disputa, porque imagine só, um monte de gente e a primeira que chegasse era curada. E hoje, nós não precisamos disputar com o outro para quem vai ser curado primeiro, sabe? Porque Jesus, ele não trabalha só. Muitas vezes, queridos, o inimigo, ele levanta pessoas para nos ferir. Levanta pessoas para nos magoar. Para quê? Para que possa ser parado o propósito de Deus. Mas Jesus vem e ele levanta pessoas para nos curar. Pessoas para nos ajudar. Quando eu sou curada, eu curo outra pessoa. E nós precisamos ser agentes de cura. Nós não estamos mais em um tanque de Betesda na qual nós precisamos correr para sermos curados. Nós não precisamos mais disso. Hoje o Senhor cura e nós precisamos desse entendimento, sabe? Nós precisamos entender que se eu fui curada, eu preciso curar outras pessoas. Se Deus derramou, porque Deus derrama cura com um propósito. Deus não vai te curar para que tu fique em casa. Não vai. Deus vai te curar para que tu cure outra pessoa. Na autoridade do nome de Jesus. E nós como igreja precisamos ter esse entendimento. Sabe? E às vezes as pessoas não querem ir para uma célula, não querem um discipulado. As pessoas não querem sair da sua casa para falar de Jesus. As pessoas não querem nem ir na casa da sua própria família falar de Jesus. E Deus já derramou a cura na vida da igreja. E ainda está todo mundo de braço cruzado, sabe? Nós temos que sair dessa mentalidade pequena e dizer assim: Senhor, eu fui curado, então eu vou ajudar a curar outras pessoas. Eu vou colocar a mão e fazer imposição por cura. Alguém que está enfermo. E é isso que o Senhor espera de nós. Que nós tenhamos esse entendimento de sair daquele lugar de conforto e ir para o confronto. Para que outras pessoas também sejam curadas. Quem aqui quer ser agente de cura nesta noite? Amém. Eu creio no nome de Jesus que o Senhor já derramou cura sobre a vida da igreja. E que nós vamos nos levantar para curar outras pessoas. Eu estando aqui hoje, isso foi uma cura para mim. Eu falei para a Joelma, né? Porque todo final de mês nós temos a palavra da oferta com as crianças. E aí eu falei: Joelma, eu vou ministrar no culto. Recebi essa missão. Então, minha irmã, você vai acompanhar a criança. E naquele momento ela sentiu o que eu senti também. Meu Deus, é verdade isso? Eu falei: é verdade. Ela não vou nem dormir. Eu também fiquei sem dormir. Sabe? E isso, queridos, faz parte do nosso processo com Deus. Deus não nos chama para ficar sentado.
Deus nos chama para dar passos grandes, sabe? Para que a gente possa se levantar, para que a gente possa pregar, para que a gente possa falar de Jesus, né? E hoje a Joelma venceu o medo, porque ela foi corajosa de vir aqui e falar, sabe, do amor de Deus para a igreja. Ela foi muito corajosa. Parabéns, Joelma, foi lindo, viu? Muito obrigada. Né? Então, nós precisamos entender que nós somos agentes de cura. Quando Deus derramar uma cura em nós, quando Deus derramar uma cura em vocês, entendam que vocês serão levantados para curar outras pessoas. E será específico na área que você foi curado. Será muito específico, né? Então, que nós possamos ter esse entendimento. Aquele homem, ele vivia sem esperança. Eu imagino o desespero que aquele homem vivia naquele lugar. Porque há 38 anos ele se tornou prisioneiro. Diga assim: eu não quero mais ser prisioneiro dessa enfermidade. Amém. Porque, queridos, o pior de todas as cadeias é quando a gente se acostuma com as algemas. Quando nós nos acostumamos com as algemas, com aquilo que nos aprisiona, é o pior. A gente se acostuma com o peso daquela algema, a gente se acostuma a viver com o problema, com a dificuldade, sabe? A gente se acostuma a viver aprisionado, né? Então nós precisamos ter essa direção de decidir: Senhor, hoje eu quero ser curado. Hoje eu quero sair daqui curado. Eu não quero mais viver com essas algemas nas minhas mãos. E muitas vezes nós buscamos essa cura em lugares errados. Sabe? Muitas vezes nós buscamos em locais na qual nós não vamos ser curados. Talvez por isso esse homem estava ali há 38 anos. Porque talvez ele buscou no lugar errado. Então, que nós possamos saber o lugar certo de também buscar essa cura. E eu queria falar para vocês 4 lições poderosas da cura do paralítico no tanque de Betesda. A primeira lição é que Jesus conhece o nosso coração e as nossas dificuldades. Lá em João 5,5 diz assim: entre eles havia um homem que era doente fazia 38 anos. Jesus viu o homem deitado e, sabendo que fazia todo esse tempo que ele era doente, perguntou: você quer ser curado? Você quer ficar curado? Jesus, ele estava ali, naquela cidade, e ele foi para uma festa dos judeus. E eis que Jesus teve compaixão desse homem. Jesus teve compaixão e foi até aquele lugar. Queridos, deixa eu dizer algo para vocês. Jesus, ele conhece as nossas limitações. Jesus conhece as nossas dificuldades. Jesus conhece o coração de cada um de nós. E hoje ele quer nos curar. E ele sabe qual é o seu problema, mas ele tem compaixão de você. Ele ama você. E é por isso que ele te trouxe nesse lugar. É por isso que ele te trouxe aqui, para que você pudesse receber essa cura. Amém? E a segunda lição é: tenha fé e esperança. Quando Jesus pergunta se ele quer ser curado, ele responde. Lá em João 5,7, ele respondeu: Senhor, eu não tenho ninguém para me pôr no tanque quando a água se mexe. Cada vez que eu tento entrar, outro doente entra antes de mim. Aquele homem, ele estava totalmente sem esperança. Totalmente sem esperança, né? E ele, limitado a acreditar no poder de Deus. Talvez assim como ele, hoje você se sinta rejeitado, abandonado. Talvez você precise de uma cura interior. Talvez um dia foi lançado sobre você palavras de maldição. Eu não sei. Existem 2 coisas que elas detonam a vida de um ser humano. A primeira delas é a falta de paternidade. Um alerta aos pais. Eu peço no nome de Jesus que os pais que estão aqui lancem palavras de bênção sobre a vida dos filhos de vocês. Lancem palavras de amor sobre a vida dos filhos de vocês. Porque palavras de maldição na infância
pode trazer sérios problemas para o casamento daquele filho, para o relacionamento daquele filho. Sabe, nós precisamos lançar a palavra de amor na vida das crianças. No dia do encontro com Deus das crianças, nós falamos sobre isso, sobre paternidade. E muitas crianças foram curadas. Muitas crianças, queridos, os pais deixam lá na porta e vão embora. Mas eu creio, no nome de Jesus, que essas crianças vão alcançar as suas casas. E é temporário a vinda delas sozinhas aqui. No nome de Jesus. Sabe, porque os pais, nós precisamos ter essa consciência. Como que nós botamos crianças no mundo e nós falamos que esse menino é mal educado, esse menino é desobediente, esse menino é chato? Não. É hora de nós termos consciência que a nossa boca pode destruir a vida de uma pessoa. Nós temos que ter essa consciência de que palavras de maldição ferem pessoas. Ferem pessoas. Nós temos autoridade na vida dessas crianças. Nós temos autoridade sobre a vida dos filhos. No dia do encontro eu fiz uma reunião com os pais. E eu falei assim para os pais: quando as crianças saírem daqui, elas não vão sair perfeitas. Porque elas já são perfeitas. Deus fez elas perfeitas. Porém elas vão desobedecer. Elas vão fazer coisas na qual você vai ficar com raiva. É criança. Mas eu peço que vocês não digam para as crianças: paguei esse dinheiro à toa, porque tu voltou do mesmo jeito, menino. Tu voltou do mesmo jeito. Não digam isso. E eu falei outra coisa: quando as crianças voltarem para casa, elas vão voltar tão aquebrantadas que elas vão procurar os pais e elas vão contar pecados. E essa semana uma mãe me contou que logo depois do encontro, essa criança chegou em casa e ela chamou a mãe e o pai e ela contou um pecado. Olha que coisa linda. E essa mãe, ela lembrou do que eu tinha falado, que não era para brigar, que era pelo contrário, para amar a vida dele. E assim ela fez. Ela amou e ela abraçou. Sabe, que porque nós precisamos, igreja, nós precisamos acordar para as crianças. Criança, eu tenho certeza que criança é o primeiro amor do Senhor. Sabe, então nós precisamos cuidar e saber que aquilo que a gente lança na vida deles, nós também pagaremos um preço. Porque nós veremos a maldição na vida dos nossos filhos. E aí depois a gente vai dizer: meu Deus, por quê? Porque um dia você lá atrás lançou uma palavra de maldição na vida do seu filho. Então que nós tenhamos cuidado em entender sobre paternidade. Sobre paternidade. E isso envolve muitas áreas na nossa vida. E eu tenho uma discípula que ela tinha muito problema com paternidade. Quando ela nasceu, o pai foi embora e a mãe ficou sozinha e logo depois a mãe casou. E ela cresceu ouvindo da mãe: você foi abandonada, seu pai foi embora, seu pai não presta. Ela cresceu com aquilo que o pai tinha abandonado. Porque mães precisam ter sabedoria. As crianças não têm culpa da nossa escolha. Os filhos, eles não têm culpa daquilo que a gente escolhe para a nossa vida. E ela, por muito tempo, carregou esse abandono no coração dela. E foi muito difícil, sabe? Porque eu tentava, dentro do discipulado, quando eu falava alguma coisa para ela, é como se aquela dor fosse maior do que tudo. Nada que eu falasse era suficiente. E um dia, eu descobri que, na verdade, o pai não abandonou. Eu fui atrás, né? Eu precisei pesquisar para tentar ajudar ela. E o pai não tinha abandonado. E eu comecei com ela uma campanha de 7 dias de oração. Todos os dias, 10 horas da noite, eu ligava para ela.
e Deus derramava uma palavra. Tinha dias que 5 minutos antes, eu não sabia nem o que eu ia pregar. E Deus, 5 minutos antes, eu dizia assim, Senhor, Tu quer me matar do coração, né? Porque 5 minutos antes. E por incrível que pareça, Deus só derramava palavras de amor, palavras de perdão. E para a honra e glória do Senhor, ela perdoou o pai. E ela foi curada. Meu Deus do céu, hoje ela está numa velocidade que ela está cheia de discípulos. Eu estou vendo ela passar de mim com tanta discípula, sabe? E é isso, nós precisamos derramar cura na vida das pessoas. A gente precisa ajudar as pessoas a serem curadas. Nós precisamos ser agentes de cura na vida das pessoas. E isso é dentro do discipulado. Você que ainda não está sendo discipulada, procura a igreja, procura os líderes e diga assim, eu quero ser discipulado porque eu preciso de ajuda. Eu preciso ser curado, eu preciso ser liberto. Que nós vamos te ajudar no nome de Jesus. E existe outra situação também muito delicada, que é o abuso na infância. Queridos, essa é a pior de todas, porque ela pode destruir toda uma vida, que é a questão do abuso na infância, né? E esse mês entrou no calendário do Pais Kids o Maio Laranja. Não tinha no passado, mas por conta de tantas situações que estão acontecendo relacionadas ao abuso, foi colocado no calendário da igreja. E nós vamos trabalhar com palestra para os pais, né, para tentar ajudar, porque muitos pais foram abusados na infância e eles não conseguem falar para os filhos sobre esse assunto. Não consegue. Como que você vai curar outra pessoa se você não foi curado? Aí isso vira um gatilho. Eles não conseguem falar do assunto, porque vira um gatilho, porque ainda traz dor para eles. E eu peço no nome de Jesus que os pais estejam atentos, estejam ligados na vida das crianças, saibam onde as crianças estão, com quem elas estão, e estejam de olho, porque é muito sério. O diabo, ele não está de brincadeira, não está. O diabo, ele quer tocar onde? Na infância. Sabe por quê? Porque é na infância que destrói toda uma vida, toda uma vida. Muitas pessoas carregam isso durante muitos anos e trazem problemas para o casamento, trazem problemas para os filhos, trazem problemas para o relacionamento com as pessoas mesmo, sabe? E nós precisamos cuidar para não deixar que as nossas crianças passem por isso. Nós precisamos cuidar das crianças e os pais que não foram curados ainda, buscar uma ajuda. Busca uma ajuda. Aqui na igreja nós temos líderes maravilhosos. Se você tem uma célula, procura o seu líder de célula. Fala para ele que ele vai te ajudar em oração. Ele vai te ajudar e você vai vencer essa situação. E em breve nós teremos palestras, né? A igreja vai ser comunicada sobre essas palestras. E eu creio que vai ser uma bênção. Amém? E a terceira lição é: aceite a ordem de Jesus. Obedecer é fácil? Não é, né? Não é. Mas obedecer traz tanta coisa boa. Muitas coisas boas. Aquele homem se limitou ao sim para receber a cura. Mas Jesus deu a ordem. Lá em João 5,8 diz assim: então Jesus disse, levante-se, pegue a sua cama e ande. Foi uma ordem que Deus deu. E diante dessa ordem, ele foi curado. Sabe, quando ele obedeceu, ele era um homem que tinha fé, esperança, diante de tudo que aconteceu? Não. Porém, ele obedeceu. Como que uma pessoa que está há 38 anos e ouve, levante-se e ande, vai fazer isso? Só pela fé e pela misericórdia, né? E por confiar em Deus. E houve ali um ato de fé, uma decisão individual. Aquele homem há 38 anos, sem andar, pelos olhos naturais, como que ele iria conseguir? Mas pelos olhos espirituais, ele corajosamente se levantou e andou. Ele confiou em Jesus. Queridos,
quando nós obedecemos a Deus, é derramado em nós uma confiança. Sabe? É algo que desce do céu. É algo que desce para a nossa vida. Então nós precisamos ter esse discernimento de que eu preciso obedecer à ordem do Senhor. Quando eu cheguei em Araguaína, vai fazer esse ano 5 anos que eu estou aqui em Araguaína. Eu vim pela obediência. Eu vim porque onde eu chegava, Deus usava um profeta para falar. Deus disse que tem um lugar para ti. Deus disse que é para tu ir. E o pessoal não sabia da história, né? E eu casei, o meu esposo é daqui, é de Fortaleza também, porém ele estava morando aqui. E nós passamos 2 anos. Eu em Fortaleza, ele em Araguaína. E as pessoas diziam, esse homem trabalha com evento, ele vai te trair. E as pessoas diziam para mim, não vai dar certo esse casamento. Mas Deus guardou. Deus nos guardou de uma forma sobrenatural. Porque eu creio que é propósito de Deus eu estar aqui. Eu não vim aqui só porque eu queria uma família ou porque eu queria estar numa cidade nova. Não. Eu vim para o cumprimento de uma promessa. Eu vim para um propósito nesse lugar. E eu obedeci. Mas, meus irmãos, não foi fácil. Não foi fácil, porque quando nós saímos do nosso conforto, eu saí, deixei mãe, irmã, família, irmão, todo mundo. E nós éramos uma família muito apegada. Morava porta a porta com a minha mãe, abria a porta do apartamento, o apartamento da minha mãe de frente. Ela comia na minha casa, eu comia na dela. Era a cor mais linda do mundo. Mais linda do mundo. Vamos almoçar o que hoje? Eu falei, o que a senhora quer comer? Era assim. Aí imagine você perder tudo isso, todo esse amor. E você muitas vezes olha para situações na qual você vai ter que abrir mão, que você vai ter que renunciar, e você diz assim, isso vem de Deus mesmo? Será que é isso que Deus quer mesmo? Entenda uma coisa. Quando o Senhor ele nos leva para um confronto, para um lugar novo, é porque Ele tem algo muito maior para nós. Ele tem algo muito maior para nós. Não tenham medo de obedecer o Senhor. Se hoje o Senhor está falando com você, pedindo para que você saia de lugares, pedindo para que você mude situações, obedeça. Porque o que o Senhor tem é muito maior. E eu lembro que eu cheguei e eu chorava. E Deus usou muita gente. Por isso que eu falo para vocês que o Senhor levanta pessoas para nos curar. É Ele que faz isso, sabe? E eu lembro que eu chorava e teve um dia que eu já não dei mais conta. Era tanto choro que um dia eu estava na minha casa, o meu marido trabalha com eventos e ele tinha ido trabalhar à noite. Só eu e o Isaías bebê. E aí eu fui levada e tomada pelo Espírito Santo. Eu, deitada para dormir, eu senti uma pessoa puxando o meu pé. E era o Espírito Santo. E eu lembro que nesse dia eu fui descendo. E quando eu dei por mim, eu estava de joelho no pé da cama. E eu chorei muito, porque naquele dia o Senhor queria ter um encontro comigo. Queridos, do dia que eu cheguei para cá, eu pensava que eu sabia muita coisa, eu não sabia era de nada. Nada. Quando eu estava em Fortaleza, eu era serva, mas eu não tinha a presença de Deus. Sabe, eu fazia tudo estava servindo, mas aqui é na dor que o Senhor tem intimidade conosco. É na hora da luta, nos dias que vocês estiverem mais fragilizados, é o dia que o Senhor mais vai derramar amor na vida de vocês. Sabe, é o dia que o Senhor mais vai estar perto de vocês. É na hora da dor, é na hora do choro. E eu lembro que nesse dia eu fui ficando de joelho ali e eu só chorava. E eu disse assim para o Senhor: Senhor, se é do Senhor eu estar aqui nessa cidade, que o Senhor possa derramar paz no meu coração. E eu dormi. Eu falei até para o meu marido: meu filho, esse quarto aqui tem um negócio diferente, porque eu nunca tinha sentido isso, né? Para você ver como Deus ele nos leva ao deserto, para que Ele possa nos encontrar, sabe? Ele aperta
para que Ele possa se fazer presente na nossa vida. Porque quando está tudo bem, está tudo legal, para que não precisar de Deus? Nós vamos precisar dele? Não, está tudo bem, a gente nem ora, não lê nem Bíblia. Se estiver tudo bem, ninguém nem lê Bíblia. Mas Deus, Ele nos acocha, nos aperta, para que a gente possa sentir o toque e a presença dEle. E nesse dia, eu dormi e apaguei. No dia seguinte, quando eu acordei, eu estava com um sentimento totalmente diferente. Totalmente diferente. Eu tinha alegria e eu ficava procurando, porque a gente assim, é do crente, viu? Deus derrama paz, alegria, a gente fica procurando a dor. Mas cadê? Cadê aquilo que eu estava sentindo? Cadê aquela falta de paz? E fica trazendo, sabe, para o presente, coisas que Deus já curou. E eu ficava perguntando para Deus: Senhor, cadê aquela angústia que eu estava sentindo ontem? Aquele choro preso? Não tinha mais. E o Senhor me curou naquele dia. Ele me curou naquela noite. Para que eu pudesse entender que o que o Senhor tinha para mim e para minha família era muito maior do que o que eu pensava. Muito maior. E logo em seguida o meu filho mais velho veio, o Fernando, né? E para a honra e glória do Senhor, todos nós estamos servindo o Senhor. E é por isso que nós estamos aqui, sabe? Porque nós somos muito gratos a Deus. Muito grato a tudo que Deus fez e tem feito na nossa vida. Amém? E na quarta lição, Jesus quer te perdoar. Lá em João 5,14, gente, eu achei essa revelação incrível. João 5,14 diz assim: mais tarde, Jesus encontrou o homem no pátio do templo e disse a ele: escute, você agora está curado, não peque mais, para que não aconteça com você uma coisa ainda pior. Jesus dá a seguinte instrução: não peque mais. Ou seja, aquela enfermidade naquele homem era o resultado de um pecado. Muitas vezes nós estamos segurando pecados na nossa vida que está trazendo enfermidade para nós e nós não estamos entendendo o que está acontecendo. E nós precisamos decidir largar esse pecado. Nós precisamos decidir ser curado. Porque aqui a palavra é clara: se tu voltar a pecar, as coisas vão piorar. Sabe? Então nós precisamos largar aquilo que tem nos feito mal, porque faz mal para nós mesmos. Para nós mesmos, sabe? E nós precisamos buscar de Deus essa revelação. Senhor, em que área que tu quer me curar? É um pecado que eu tenho no oculto? Me cura, eu quero ser livre. Porém, isso tem que ser do nosso coração. Isso não pode ser algo que eu falo hoje e amanhã eu volte a pecar. Não. Tem que ser algo que eu falo e eu assumo. Nós precisamos assumir as nossas decisões. Então eu peço a vocês, no nome de Jesus, não saiam daqui da forma que vocês entraram. Eu não sei qual é a dificuldade, se você foi travado, se você tem um medo, se alguma coisa aconteceu na sua infância, se alguém lançou alguma palavra de maldição sobre a sua vida. Mas hoje o Senhor vai te curar, no nome de Jesus. E assim como Jesus perdoou e curou esse homem, hoje ele veio nesse lugar de misericórdia. Aqui não é um lugar de pessoas perfeitas, viu? Aqui é um hospital. As pessoas que estão aqui, todos nós precisamos de cura, de ajuda. Aqui não tem ninguém melhor do que ninguém. Todos nós estamos precisando dessa cura. Às vezes é uma murmuração. Sabe, eu não sei o que te aconteceu, que você murmura, que você fere pessoas. Existem pessoas que mesmo quando elas não querem, elas conseguem ferir outras. Por quê? Porque elas foram feridas um dia. Sabe, e nós precisamos ser curados, tirar essas feridas, aquilo que um dia nos magoou. E essa é uma decisão individual. Eu não posso decidir pela cura da Carla. Não posso, e ela não pode decidir pela minha cura. Não pode. Somos nós que decidimos. Jesus, eu quero ser curado. Sabe, isso tem que vir do nosso coração, do nosso entendimento. E que hoje nós possamos sair daqui
curados, no nome de Jesus. Que tudo aquilo que vocês têm orado, que vocês têm apresentado para o Senhor, hoje nós temos a oportunidade de buscarmos o Senhor no nosso quarto. De fechar a porta do quarto, lá em Mateus 6,6 fala, né? Que a gente fechar a porta do quarto, eis que o Senhor, Ele se faz presente naquele lugar. E nós temos essa oportunidade. Deus, Ele conhece o nosso coração. Ele conhece as nossas limitações, as nossas dificuldades. Mas o Senhor, Ele muitas vezes quer ouvir de nós aquilo que nós precisamos. Se é no casamento, se é uma dificuldade com o filho, eu não sei, mas o Senhor, Ele vai derramar cura nesse lugar. E lembre-se, Deus está com vocês e deseja restaurar a sua saúde física, emocional, mental e espiritual. Busque a sua cura com fé e esperança e você experimentará o poder transformador do amor de Deus em sua vida. Que o amor de Deus hoje nos visite. Que o amor de Deus hoje possa sondar os nossos corações. Baixa a tua cabeça. Eu queria que você refletisse em um momento de oração com Deus. Queria que você pudesse perguntar para o Senhor: Senhor, em qual área o Senhor quer me curar? Ou então você vai dizer assim: Deus, eu quero cura para esta área. Deus, derrama cura, transforma o meu coração. Que seja uma oração sincera. Que seja uma oração na qual vai alcançar o temor e o coração de Deus. Eu não sei se um dia alguém te feriu, se alguém lançou palavras de maldição sobre a tua vida, se um dia alguém disse que você não ia dar em nada, se um dia alguém disse que você não ia prosperar, se um dia alguém disse que você não ia ser feliz, nós no nome de Jesus quebramos toda a palavra que foi lançada sobre a vida da igreja. E nós declaramos alegria, felicidade. Talvez você tenha vindo para Araguaína e alguém disse não vai dar certo. Vai dar certo sim. Porque é propósito de Deus você estar nesse lugar. Você não está aqui à toa. Você está aqui porque o Senhor te chamou. Mas o Senhor também hoje nos convida. Se levanta. Pega a tua maca e anda. O Senhor espera que nós possamos dar um passo de fé. E eu te convido para ficar de pé, para nós adorarmos o Senhor, no nome de Jesus.